Então, vamos pensar nesse problema aqui e, como eu disse, em preparação, né, para P3. A aplicação que está por trás é o resfriamento de uma pá de turbina, tá? Problema de materiais, inclusive, né? E eu quero justamente explicar um pouquinho o contexto antes da gente partir para o exercício. Tá? Essa aula, a teoria dessa aula, tá? Ela envolve justamente, tá, essa aula que eu acabei de dar, a TC4, e a TC3, que foi dada na semana passada, ou seja, os problemas de convecção. Tá, ok? Só para contextualizar. Então, resfriamento de pá de turbina, vou descrever o que é uma turbina. Aqui tem uma turbina estacionária, né? Aspiração de ar, o compressor, a câmara de combustão, que está mal mostrada aqui, eu vou explicar num outro slide, né? A câmara de combustão, e aqui você tem, então, gases quentes e alta pressão. Foram comprimidos pelo compressor e, digamos, aquecidos pela queima do combustível. Então, aqui, na turbina, é que esses gases vão se expandir, tá? E vão gerar potência no eixo aqui, torque vezes rotação, que inclusive aciona a própria turbina. O problema que a gente quer focar hoje, agora, aqui, é o problema térmico dessas pás de turbina. Então, vale a pena eu explicar isso numa outra figurinha, que é essa daqui, que é uma, entre aspas, turbina de avião. O que a gente chama de turbina de avião, na verdade, é o motor do avião, porque a turbina mesmo é só essa região aqui, como eu vou explicar. Então, siga comigo. A aspiração do ar, os vários estágios de compressão, e nesse ponto aqui, então, você tem a alta pressão, tipicamente 10 atmosfera, e você tem também um pouco de temperatura, porque ao comprimir o ar, ele se aquece um pouquinho. O ar entra, na verdade, ele vem por fora aqui dessa superfície, as câmaras de combustão são esses, parecem, dependendo um pouco do tamanho, parece garrafa PET. Né? O motor de avião é o tamanho de uma garrafa PET, ele é cheia de furinho aqui. Aqui embaixo tem uma foto de uma câmara de combustão, no caso de uma turbina estacionária. Então, está vendo? É um tubo todo furado e o ar vem por fora e penetra através desses orifícios, né, e entra em contato. Tá vendo? Ele está entrando aqui nos orifícios e aí sim entra em contato com o combustível injetado ali por dentro. Esses orifícios eles são feitos, na verdade, para gerar turbulência, para garantir uma boa mistura combustível-comburente. Combustível é o combustível, metano ou querosene aeronáutico, no caso aqui, e o comburente, no caso, é o ar. Tá? Então, essa turbulência garante uma boa mistura. Ele se queima, tá? E nesse ponto, então, nesse ponto aqui, você tem a máxima, a pressão já é a máxima, né? Foi a pressão dada pelo compressor. E aqui você tem a temperatura máxima. Então, nesse ponto, é o máximo energético do seu sistema. Toda a energia que você tem para tudo, para impulsionar o avião, para gerar o ar-condicionado do avião, tudo sai da energia desse ponto aqui. Tá? E como é que você extrai essa energia? Porque isso aqui é uma energia térmica. Então, obviamente, você vai usar uma turbina. Então, aqui esses gases a alta pressão e alta temperatura vão se expandir, vão impactar aqui nas pás das turbinas. Né? Na verdade, eu falo das porque são vários estágios aqui. E é aqui que mora o perigo. Por quê? Porque aqui justamente você tem o contato dos gases de combustão, a alta pressão, mas também a alta temperatura. Essas temperaturas podem chegar a algo como 1000 graus, por exemplo. Então é comum ter, vou mostrar aqui agora, né? É comum você ter problema de degradação térmica. Né? Você tem aqui, está vendo, um certo escariamento, digamos, da superfície, mas por causa de fragilidade térmica, você tem eventualmente até derretimento dessa pá. Né? Isso aqui seria uma das pás, vou botar um slide, isso que está desenhado como um risquinho aqui seria uma das pás aqui. Okay? Então esse é o problema, principalmente nos primeiros estágios ali da turbina, e o que se faz? É muito comum você resfriar essas pás de turbina através da injeção de um fluido de arrefecimento. Tá? Então isso pode ser mais complexo, como está mostrado aqui, incluindo até o que a gente chama de exudação. Né? Então esse fluido entra por dentro aqui e rouba calor e acaba sendo jogado para fora aqui junto com os gases de combustão. Tá? Na verdade, o que a gente vai resolver hoje aqui seria esse problema, em que você injeta o fluido de arrefecimento e resfriamento, ele passa por dentro da pá, resfria a pá e depois você
recircula ou exausta esse fluido de alguma outra maneira, não interessa muito. Só uma observação, como é uma aula didática, eu não quero resolver o problema exatamente, então o enfoque que eu vou dar hoje é mais didático do que, digamos assim, profissional. Mas eu quero falar realmente um pouquinho do que seria uma análise mais profissional no sentido exercício profissional da engenharia. Tá? Então eu vou mostrar aqui umas figurinhas. Aqui está a foto de um sistema daquele tipo, né, com os orifícios. E os problemas que a gente tem de projeto nessa área, quais são? Por quê? Porque esses orifícios eles servem para conduzir o fluido de arrefecimento, isso é bom, tá? Porém, eles fragilizam mecanicamente a pá. Né? Então, eu expliquei, hoje eu trouxe café, então me permitam de vez em quando tomar aqui para cuidar da minha garganta. Mas então esses orifícios, eles transportam fluido, mas fragilizam a pá. Né? E aí o que acontece é o seguinte, é interessante fazer um estudo, né, do compromisso entre a capacidade de resfriamento e a resistência mecânica. Então aqui é um estudo em CFD, tá? É um estudo de CFD, e eu já vou comentar um pouquinho sobre isso, em que você vê vários orifícios com geometrias diferentes, posicionamentos diferentes, aqui, por exemplo, mais próximo à superfície, que é onde está o calor mesmo, né? Então, e em função disso, você também acopla ao software, né? O software também faz um cálculo de rigidez estrutural. Tá? Bom, uma palavra sobre CFD. E me perdoem aqui, eu esqueci de colocar a referência desse estudo, eu me corrijo nos comentários do vídeo depois. Tá? Me perdoe o autor aqui. Tá? Mas então, eu queria uma palavrinha sobre CFD, como eu disse já algumas vezes. Hoje há uma disponibilidade bastante grande tanto de máquinas, né, as máquinas já evoluíram, mas principalmente de software. Alguns softwares muito bons são softwares pagos, né, que a gente encontra aí no exercício de engenharia, mas já existem softwares abertos, tá, que vocês podem usar. São um pouco menos conviviais, mas perfeitamente empregáveis, né, mesmo em cálculos profissionais como esse que eu estou mostrando aqui. Tá? E não vou fazer isso na aula de hoje, eu vou começar a fazer alguns tutoriais de CFD para mostrar isso. Porém, né, tem um grande porém nessa história de CFD. É muito bonito, produz gráficos muito bonitos e coloridos, etc., mas você pode cometer erros grosseiríssimos se não conhecer a fenomenologia a fundo. Por quê? Porque é muito fácil produzir uma solução numérica, cheia de cores e tal, porém totalmente errada, porque você, por exemplo, especificou uma condição de contorno errado. E especificou a condição de contorno errado porque não conhece o fenômeno. Como fazer, então, para conhecer o fenômeno e evitar todos esses problemas? Justamente começando com esses probleminhas que eu estou mostrando aqui. Tá? Isso tem uma razão histórica também, como eu já disse, né? Antigamente, ou digamos há 20 anos atrás, não tinha toda essa facilidade. Há 50 anos atrás, então, não existia essa facilidade. E aí, então, os engenheiros, né, desenvolveram técnicas bastante elaboradas de solução de problemas, mas com base em duas coisas. Num conhecimento profundo do fenômeno, profundo mesmo, que é o que eu quero passar para vocês e que é importante para usar o CFD de maneira apropriada. E a segunda base é na simplificação do problema. E simplificar significa se livrar do que não é essencial. E para se livrar do que não é essencial, é preciso conhecer o que é essencial, portanto, profundamente a natureza do problema. Tá? Ou seja, eu quero mostrar isso para vocês agora. Então, a gente vai fazer uma análise térmica e modelagem, no caso, uma modelagem simplificada. Tá, ok? A história do CFD, essa figura ficou toda cheia de... Né, eu vou apontar para vocês o que eu quero que vocês olhem. Está um pouco poluído aqui, me perdoe. Olhem para a esquerda aqui, só para a gente identificar o problema e as estratégias de solução. No fundo, esse problema do resfriamento da pá é um problema de transferência de calor entre gases aquecidos para o líquido de resfriamento através da condução, né, através da pá, através do material da pá da turbina, e o calor ali se transmite por condução de calor.
Tá? Então, é um problema que a gente pode ver como um problema de resistências térmicas. Como eu disse, é possível fazer a solução por CFD. CFD corresponde a resolver as equações da teoria do tudo, como eu gosto de chamar, tá? Mas numa malha ou numa região discretizada do problema. Então, aqui é uma discretização, uma partição, o nome mais matemático, né, seria uma partição do domínio, e essa partição, esses triângulos, no caso aqui, para cada um desses triângulos aqui a gente vai resolver essas três equações. Tá? Por exemplo, relacionando a velocidade nos baricentros, né, e as temperaturas nos baricentros. Então, garantir que haja continuidade, conservação de massa, conservação de quantidade de movimento e conservação de energia nesse domínio discretizado. Da mesma forma como eu já resolvi alguns problemas discretizados para vocês. No caso, a gente vai adotar uma modelagem simplificada. Opa, peraí. No caso, a gente vai adotar uma modelagem simplificada, tá? Com base nessa constatação. Quer queira, quer não, né? Independe se é CFD ou modelagem simplificada, é um problema de transferência de calor entre gases aquecidos e o líquido de arrefecimento. E como eu tenho convecção dos gases até a superfície externa da pá, que seria aqui, né? Até a superfície externa da pá. Eu tenho convecção. Tenho condução no interior da pá e depois convecção nas superfícies internas da pá. Aqui não está desenhado, então vou voltar ali atrás. Seria, por exemplo, nessas superfícies aqui, né, nas superfícies internas. Então, eu posso identificar isso como sendo um problema de três resistências térmicas em série, como está mostrado ali. Né? Resistência externa de convecção externa, uma resistência térmica de convecção externa, uma resistência térmica de condução de calor e uma resistência de convecção interna. Isso ligando a temperatura dos gases à temperatura do líquido. Tá? Então, essa é a ideia do modelo simplificado. Tá? Então, essa seria assim, a simplificação térmica. Nós vamos procurar calcular essas três resistências. Como fazer a simplificação topológica do problema? Ou seja, a geometria é um negócio complicado, né, no caso aqui. Tá? Então, vamos ver como é que a gente pode fazer essa simplificação topológica. Então, acompanhe o diagrama e a ideia aqui. Né? A superfície real da pá de turbina, tá? Ela, como eu disse, ela tem uma superfície externa, de convecção externa e convecção interna. A superfície externa, a gente vai mapear, né, vou achurar aqui, a gente vai mapear numa outra superfície, tá? Numa outra superfície, eu desenhei aqui uma forma de batata ou alguma coisa assim, só para querendo dizer que é genérica, né? Mas essa outra superfície, o que ela tem de especial? Nós temos correlações empíricas para ela. Tá? No caso, né, até pás de turbinas não são propriamente uma novidade, né? Então já existem correlações empíricas para pás de turbinas, então é como mapear ela nela mesma. Né? No caso da aula hoje, eu vou reduzir isso às correlações que a gente tem aqui, na verdade, no nosso livro-texto. Tá? Então, a gente vai fazer uma simplificação que é grosseira, na verdade, não precisaria ser assim, porém, é por didática que eu estou fazendo isso. Né? Não é, eu estou querendo ser mais didático e menos engenharia profissional. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar na simplificação. A superfície externa, então vou mapear numa outra superfície externa para a qual eu tenho correlações empíricas. E né, no plural, superfícies internas, eu vou mapear numa outra superfície aqui, também genérica, e também para a qual eu tenho correlações empíricas. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Lembrando agora, eu acho que foram há 2 aulas atrás, a gente deduziu aquela história de resistências térmicas, porque, lembra, essa nossa pá, na verdade, ela se projeta aqui perpendicularmente, né? Tentar desenhar alguma coisa assim, perpendicularmente ao slide. Tá? Então, isso aqui é uma superfície, é um prisma de base, no caso aqui, né, batatoidal, tá ok?
E como deduzir, então, resistências térmicas para isso, né? Ou seja, aqui vai ter uma resistênciazinha térmica no caso de condução, tá? Uma outra resistência térmica de convecção e uma resistência térmica de convecção interna. Tá? Então, a dedução dessas resistências térmicas para essa forma prismática, a gente tem algo semelhante que é para uma forma cilíndrica, ou várias camadas cilíndricas. Né? Isso aqui eu procurei desenhar vários cilindros com várias camadas de condutibilidades ou resistências térmicas diferentes. Tá? Então, nós vamos fazer uma segunda simplificação, essa também topológica, mas com base, né, essa forma balatoidal a gente vai projetar numa forma circular, tá, de tal forma que eu tenho um cilindro, né, usando o conceito de diâmetro hidráulico. Tá? Isso também a gente já viu, né? Lembra, o diâmetro hidráulico é 4 a área dividido pelo perímetro. Ou seja, fazendo isso, eu tenho um sistema cilíndrico que é equivalente do ponto de vista térmico a esse sistema aqui, que é um prisma genérico, né? Um prisma de seção batatoidal aqui. Okay? Então, nós vamos fazer esse procedimento de simplificação e, como eu disse para vocês, principalmente essa primeira simplificação aqui, ela é muito grosseira, na verdade, porque eu quero usar as correlações que eu tenho no material do curso aqui. Então, falando disso, né, o livro que a gente usa nesse curso é o livro do Sengel e Gajar, Transferência de Calor, é o nosso livro-texto, toda a programação está baseada, e o que a gente tem são duas tabelas ali, essa daqui, se eu não me engano, é a 8.1, tá? E essa daqui é 7.1. Tá? Então, nós vamos, de alguma maneira, usar essas geometrias que tem aí. Isso aqui são os ingredientes que a gente tem na nossa geladeira e a gente tem que cozinhar com os ingredientes que tem na geladeira. Mas, para falar um pouquinho de uma referência aqui, eu vou pegar, como eu estava dizendo para vocês, né? Existem livros, existem livros mais voltados para a profissão e menos para o ensino, né? Então, é o caso aqui do livro do Kakassi. Eu gosto muito desse livro, ele é bem antigo e tem outros mais modernos, né? Mas no caso eu estou mais acostumado. E tem uma infinidade de correlações empíricas aqui que vocês podem usar. Só que esse livro aqui, como eu disse, ele é um catálogo, né? Basicamente um catálogo de correlações. E existem vários outros. Então, se vocês estiverem resolvendo esse problema ou algo parecido, tudo bem, se você tiver as correlações já no seu livro texto, beleza, se não, vá atrás de alguns manuais ou de publicações, isso tem bastante na internet, é bem simples. Como eu disse, o objetivo hoje aqui é ser didático, tá ok? Bom, então, aqui eu vou voltar um slide, né? Aquelas duas projeções da superfície externa e interna, eu vou então usar essas formas que eu tenho, para as quais eu tenho correlações empíricas. Então, no caso da superfície interna, eu vou ter que escolher, né, alguma dessas formas aqui para projetar. E no caso também da superfície externa, eu vou escolher essas formas aqui. Tá? Bom, como é que a gente vai fazer? Então, eu vou fazer dessa maneira que está aqui. Tá? Eu vou supor que a superfície externa, aquela pá de turbina, para nós vai ser um hexágono, tá? E o escoamento está incidindo no vértice do hexágono. Tá? E a superfície interna vai ser aquele conjunto de orifícios, eu vou projetar num retângulo. Tá? E, na verdade, poderia talvez até ser um pouco melhor do que isso, usar um círculo aqui, tá? Mas, como eu disse, o meu objetivo é ser didático hoje, não tanto, né, resolver um problema mais profissional. Tá, ok? Então, essa vai ser a nossa simplificação. Eu sei que é super grosseira, tá? Mas eu quero fazer as contas com vocês e eu vou especificar alguns números aqui para a gente poder fazer as contas. Tá? Então, esses números é só para a gente chegar em valores numéricos. Então, vai ser ar escoando, né? Não são gases de combustão. Ar a 8 atmosferas, 1000 graus, impactando a 20 metros por segundo. Isso aqui seria a primeira pá da turbina. Tá? A pá tem 20 centímetros por 5 e o orifício interno tem 1 por 0,3. Tá? E o fluido de resfriamento é água a 20 graus, ele está entrando a 20 graus, a uma pressão altíssima, aqui 1000 bar. Tá? Essa
pressão muito alta, ela tem duas razões. Primeiro, que ela tem que penetrar nos orifícios, né? Esses canais podem ser bastante longos e consequentemente, uma grande perda de carga. E um detalhe, né? Pressurizar a água não tem problema nenhum, você não gasta nada de energia para isso, porque justamente ela é muito pouco compressível, né? A força é grande, mas o deslocamento é pequeno, força vezes deslocamento é trabalho, se o deslocamento é pequeno, o trabalho é pequeno. Então, você não gasta nada para chegar numa pressão alta desse tipo. Ok? A segunda vantagem é o fato dela permanecer na fase líquida, porque ela vai trocar calor com alguma coisa a 1000 graus, se ela mudar para vapor, né, várias propriedades termofísicas são desfavoráveis à transferência de calor. Então é interessante que ela permaneça na fase líquida, por isso a pressurização. E eu vou assumir uma vazão aqui, 0,1 kg por minuto, de novo é só para poder fazer as contas, tá ok? O que nós vamos fazer agora, o procedimento nosso, metodológico, é ligar, né, o 1000 graus ali do escoamento aos 20 graus do início da água aqui, através de 3 resistências térmicas em série. A primeira delas de convecção, através de um H de convecção médio externo, né, esse H externo está incidindo, ele está acontecendo nessa superfície aqui, tá? E como eu mostrei em slides anteriores, existe o H local, mas a gente já vai direto para o H médio para efeito do dimensionamento. A resistência de condução na pá, dentro da pá, depende do material da pá, certo? E eu acho que faltou dar esse material, então eu vou até voltar ali e já me explico, né? O K aqui do material da barra, a gente vai pegar um valor bem alto, a condutibilidade térmica é 400 watts por metro Kelvin. Isso aqui é mais do que o cobre, né? O cobre é em torno de 300, mas assim, tem um objetivo também didático de usar esse valor extremamente alto, tá? Eu explico assim que aparecer a ocasião, então guarde isso aí. Obviamente, a condutibilidade, a resistência térmica aqui também depende dos diâmetros, já que a geometria é cilíndrica, né? A gente vai transformar isso, que não é um círculo, né, num círculo equivalente através do seu diâmetro hidráulico. Então, a resistência aqui vai depender também dos diâmetros ali. E, por fim, a convecção externa, que depende do H interno, convecção interna, que depende do H interno. E aqui também, tanto na primeira quanto na última, na convecção externa e na convecção interna, também há uma dependência na dimensão, já que se trata de uma geometria cilíndrica. Ok, então agora é a parte lousa, vamos lá, né? Pedir um pouco de paciência, porque é difícil de escrever na tela, como eu tenho prática de escrever em lousa, mas é em prol aqui do entendimento, tá? Estou vendo que a câmera entortou um pouquinho, deixa eu só ver se está tudo ok lá. De vez em quando tem que regular isso aqui, pessoal. Então, voltando aqui, né? Primeiro, vamos analisar aqui o perfil interno e chegar nos parâmetros. Na verdade, eu quero calcular o diâmetro hidráulico do perfil interno, né? Então, o diâmetro hidráulico, lembra da fórmula, né? Diâmetro hidráulico é 4 vezes a área dividido pelo perímetro, né? Então, a área, no caso, né, o diâmetro, aqui está 0,5, mas é 0,3, tá, pessoal? Um errinho de digitação. Então, a área é muito simples, tá? É 1 vezes 0,5, que é igual, perdão, 0,3, falei 0,5, né, mas é 0,3, que é igual a 0,3 centímetros quadrados. Vou pegar minha colinha e deixar aqui perto para não errar, tá? O perímetro é igual a 2 vezes 1 mais 0,3, que é igual a 2,6 centímetros. Portanto, DH é igual a 4 vezes 0,3, que é a área, 0,3 centímetros quadrados, dividido por 2,6, e que é igual a 0,4615 centímetros. Tá? Então, esse é o diâmetro hidráulico do perfil ali. Próximo passo é propriedades termofísicas da água, tá? Para a gente calcular o que eu estou chamando aqui de decaimento da temperatura. Tá, ok? Só mostrar onde é que isso está feito, né? Esse estudo desse decaimento, a equação que a gente vai usar
foi deduzida aqui na aula TC3, acho que se eu não me engano foi semana passada, tá? E nós obtivemos essa equaçãozinha aqui. Aqui eu já vou voltar nela, então eu só quero mencionar aqui que para calculá-la eu preciso calcular os H's, como vocês estão vendo, tá? E no caso da água, né, o H da água vai depender da densidade da água e etc. Então, para isso eu preciso das propriedades termofísicas. Vale a pena? Vale a pena. Eu vou sair aqui, entrar no RefProp, só para mostrar como é que a gente pode obter isso. Qualquer tabela permite você obter essas propriedades termofísicas. Eu uso muito o RefProp. Então, quero só exemplificar, né, para não colocar os dados para vocês aqui. Então, primeiro passo, selecionar a substância. Aqui está ar. Então, no caso, eu quero trabalhar com a água. Tá? Então, ok. E não se esqueçam de pedir as propriedades que você quer, né? Então, propriedades de transporte, eu quero a condutibilidade térmica, pedir tudo aqui, viscosidade dinâmica, número de Prandtl, e acho que está ok aqui, né? Condutibilidade térmica, Prandtl e o CP também. O CP não vai precisar no caso aqui, mas não vai sim. A última coisa que eu calculo é. Então, perfeito. Chega aqui, eu vou especificar um estado, né, de cálculo aqui dessas propriedades termofísicas. E aí, voltamos, né, deixa eu voltar aqui na apresentação, a história da temperatura média. Tá? Então, o meu problema, o que acontece? A água está entrando, aqui está a barra, né? Aqui está a barra, aqui eu tenho lá os 1000 graus de escoamento, está horrível, né? Deixa eu fazer direito. Aqui está a barra, aqui está os 1000 graus do escoamento de ar, aqui a água está entrando a 20, né, e está saindo a uma temperatura que eu não sei. Tá? Eu não sei essa temperatura. A correlação, né, as correlações pedem que eu calcule na temperatura média. Qual é essa temperatura média? Seria 20 mais TS sobre 2, que eu não conheço a TS, né? A TS resulta do problema. Então, o procedimento consiste no seguinte: a gente vai, por hipótese, supor que essa temperatura de saída seja um certo valor. E eu estou supondo aqui que essa temperatura seja de 100 graus. Então, 20 mais 100 sobre 2, então dá 60 graus. Tá ok? E eu vou botar uma observação aqui, tá? No fim do problema, a gente vai verificar se a temperatura era essa mesmo, se a temperatura, quer dizer, a gente vai calcular a TS, e aí a gente recalcula a temperatura média, e se for diferente de 60, a gente itera. Então, aqui eu vou colocar uma observação para iterar. Ok? Depois a gente vai fazer isso. Tá? Então, lá no meu sistema de cálculo de propriedades termofísicas, eu vou colocar 60 graus, que é a temperatura média prospectiva, digamos assim, 100 megapascais, que é 1000 bar, tá? E eu tenho, então, CP, condutibilidade térmica, todos os dados que eu preciso, correto? Então, esse aqui é só para exemplificar o negócio, e eu vou colocar aqui, então, os dados que eu vou precisar, tá? Então, deixa eu ver se eu... Opa! Então, eu vou colocar os dados que eu vou precisar, ρ igual 1022,56 quilogramas por metro cúbico, CP igual 4,01 quilojoules por quilograma, e o K, que eu vou precisar dele também para calcular, para tirar o H do número de Nusselt, né, 0,698 watts por metro Kelvin. Tá ok? Então, esses são os dados que a gente vai usar para o cálculo do H depois de determinar o número de Nusselt, que é justamente o que vem agora, né? Então, cálculo do coeficiente de convecção interna, que é o número de Nusselt. Tá? Isso está na tabela 8.1, deixa eu voltar na tabela 8.1 lá atrás. Então, essa tabela aqui, tá? Então, vou até dar um zoom ali, né? Que eu vou dar um zoom aqui, e a gente vai usar esse daqui. No caso, então, é um retângulo, tá? O escoamento é interno, tem dimensões A e B, e aí ele fornece não uma correlação, mas valores do número de Nusselt, valores específicos do número de Nusselt, tá vendo?
dependendo aqui dessa relação A sobre B. Então, se A sobre B é 1, o número de Nusselt pode ser 2,98 para temperatura constante ou 3,61 para fluxo constante. Tá? E a mesma coisa aqui para 2, 3 e assim por diante. Então, duas observações a fazer a esse respeito. O nosso problema é temperatura constante ou fluxo constante? Tá? Acho que eu vou voltar lá, porque fica mais fácil explicar aqui mesmo, depois eu apago para gerar espaço. Então, eu vou supor o seguinte, olha, por isso que eu peguei lá o H tão, o H não, o K, né, tão grande. Tá? Eu tenho, e o retângulozinho aqui, e o escoamento está incidindo, digamos assim. Tá? Esse K é enorme, 400 watts por metro Kelvin. Então, a resistência térmica ali é muito pequena, significando que qualquer diferença de temperatura entre esse ponto e esse ponto, ele está, digamos que, curto-circuitado, porque a resistência térmica é baixa e essa diferença de temperatura, então, ela é atenuada. Tá, ok? Então, esse fato, mais a grande diferença de dimensão entre o orifício interno e a superfície externa, ou a superfície interna e a superfície externa, justifica a gente supor que o fluxo seja constante, tá? Tanto azimutalmente quanto longitudinalmente, aqui saindo, né, do slide, né, se projetando para fora do slide. Tá? Então a gente vai supor que esse fluxo é constante e por isso a gente vai usar, vou voltar ali na tabela, a gente vai usar esses dados aqui para determinar o número de Nusselt. Tá? Então o número de Nusselt para fluxo constante. Tá, ok? Então, a gente vai fazer uma determinação, e ali vocês viram que são para valores discretos, né? Para 1, para 2, para 4. E o nosso quanto é? Então, vamos fazer isso daí. Então, o nosso número de Nusselt vai depender da relação A sobre B, esse A e esse B tem a ver com a tabela lá, né? E para nós é 1 dividido por 0,3, que é igual a 3,33, tá? E o problema ali é o seguinte, eu não tenho valor para 3,33, eu tenho para 3 e para 4, tá? Para 3 e para 4. Então, quando A sobre B é 3, o Nusselt é igual, eu copiar o valor aqui para vocês, 4,79, quando é 4 é igual a Nusselt é igual a 5,33. Tá? Tem 1000 coisas que vocês podem fazer para resolver, para calcular, que eu vou mostrar para vocês o procedimento de interpolação. Tá? Vocês poderiam pegar aquela tabela inteira lá do número de Nusselt e ajustar um polinômio ou alguma outra função e eventualmente calcular ali o AB para esse valor 3,33. Eu vou explicar o procedimento de interpolação, que é um procedimento de ajuste de uma reta que você interpola entre esses dois pontos, o 3 e o 4 aqui. Então, como seria essa reta? A reta está aqui, né? Acho que vale a pena até eu pegar cores diferentes para não ficar muito poluído. Tá? Então, eu vou pegar aqui a reta, desenhar em roxo, né? E aí eu vou pegar uma outra cor aqui, que pode ser o azul. Não, azul não, o vermelho mesmo. Então, eu tenho aqui o primeiro valor, que é 3, tá? E isso aqui, então, dá um Nusselt de 4,75. Tá? E o outro valor, que é 4, e o Nusselt aqui de 5,33. Tá ok? Então, o que a gente vai fazer é justamente tentar inferir quanto que é o valor para 3,33, que é alguma coisa aqui assim, né? Quanto é 3,33. Tá? Quanto que é esse valor de Nusselt? O que a gente vai fazer é muito simples, é pensar em triângulos. Né? Agora sim, eu vou pegar uma outra cor, em verde aqui. Eu vou pensar nesse triângulo aqui, tá? E fazer semelhança de triângulos. Tá? Fazer semelhança de triângulos. Esses dois triângulos aqui. Né? Então, de quais triângulos eu estou falando? Eu estou falando desse pequenininho aqui, tá?
que é semelhante a esse triângulo grandão aqui. Tá ok? Então, agora é só semelhança de triângulos. Então, eu vou fazer, na verdade, né, aquela história. Esse lado aqui está para esse lado, tá? Assim como esse lado aqui, perdão, esse lado grandão aqui está para esse lado pequenininho aqui. Tá ok? E eu preciso apagar aqui para gerar espaço, né? Então, deixa eu deixar os números ali em cima, só para vocês verem, e eu apago aqui esse desenho dos triângulos, porque acho que vocês já entenderam a ideia. Então vamos lá. Então a relação seria o 5,33 menos 4,75 está para o Nusselt que eu quero calcular menos 4,75. Isso aqui são aqueles lados verticais, né? E os lados horizontais na base ali então, o 4 menos 3, e aqui 3,33 menos 3. Tá? Então, fazendo as contas, tirando o número de Nusselt, ele resulta Nusselt igual a, deixa eu pegar o valor que eu tive aqui, 4,97. 4,97. Tá ok? Então, isso aqui é só para explicar, como eu disse, é possível obter de outras maneiras, mas de qualquer forma tem que ser um valor próximo a esse valor aí. Tá ok? Um detalhe, né? Prestem atenção, essas coisas aqui muito provavelmente vão, né, ter a ver com a prova que eu vou colocar aqui para vocês. Já me esqueci o dia que está programado. Ok? Bom, calculamos o número de Nusselt. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Não, então eu vou apagar aqui mesmo. Calculamos o número de Nusselt nesse slide. Precisamos calcular o H. Né? Gozado que é igualzinho o problema de uma lousa mesmo. Né? Vou apagar tudo aqui, pronto. Então, vamos lá. O cálculo do H, tá? H igual, vai em verde mesmo, eu estou usando o giz verde aqui, Nusselt vezes K sobre o diâmetro hidráulico, né? Então isso aqui é igual a 4,97, é isso mesmo, 4,97 vezes o K, que é 0,698, dividido por 0,46, e é centímetros, é 46 alguma coisa, mas eu já vou comentar com relação ao uso de casas decimais, viu? 10 a menos 2 aqui para passar para metro. Isso daqui então dá um H de 751,95. 751,95 watts por metro Kelvin. Tá ok? Então esse é o nosso H e vamos reservar ali do lado, é o H interno, tá? Então tem a ver com a resistência interna de convecção. Em frente aqui, vamos falar agora do perfil externo, tá? Perfil externo é um hexágono, tá? O 0,5 ali está errado, né? 0,3, tá ok? Então, é um hexágono, e aí a gente precisa calcular, na verdade, aqui no caso, eu vou batizar de A também, que é o lado do hexágono, tá? Então, considerando, lembra, o hexágono são 6 lados iguais, são 6 ângulos, 6 triângulos equiláteros, portanto, esse ângulo aqui é 60 graus, né? Então, o Azinho, vou fazer um desenho aqui, ó. O Azinho, se eu pegar um lado aqui, ó, e calcular, né, projetar a altura, tá? Acho que eu vou fazer aqui no canto, olha. Então, ali está o lado, né? Aqui é A, aqui é A, aqui é a altura, tá? Então, aqui é A sobre 2, e aquele ângulo ali é 60 graus. Então, o A, na verdade, é simples, lembra que é 5 centímetros aqui, é o dobro do A, né? 2A. Então, é 2 vezes 2,5 sobre tangente de 60 graus. Isso aqui é igual a 2,887. 2,887. Tá? Bom, para calcular o diâmetro hidráulico, a área e o perímetro. Então, a área, só que agora é a fórmula de ensino médio, né? 3 raiz de 3, a área do hexágono, sobre 2 vezes A ao quadrado. Então, fazendo as contas, eu tenho, o A é o 2,887, então eu tenho 21,654 centímetros quadrados.
E o P é igual a 6 vezes o A, Azinho, né? Que é igual, no caso aqui, 17,322. Tá? Só uma palavra com relação ao número de casas decimais que a gente usa. Às vezes, aqui no slide e nas minhas notas, eu represento de maneira simplificada, né, com poucos dígitos, porém é sempre recomendável fazer as contas com o número máximo de casas decimais que você pode ou que você tem paciência. Por quê? Para evitar o acúmulo de erros catastróficos. Tá? Tem várias situações em que isso ocorre. Então, no meu slide aqui eu estou simplificando, pondo poucos dígitos depois da vírgula, na verdade as contas todas eu fiz, na verdade tudo isso aqui eu fiz no Excel, né, e eu vou mostrar o Excel no finzinho da aula, então está feito ali com a precisão da máquina, tá ok? Bom, calculamos a área, calculamos o perímetro, o diâmetro hidráulico, 4 vezes a área dividido pelo perímetro, então é 4 vezes 21,654 dividido por 17,322 e ocorre que isso daqui é 5 centímetros também. Tá? Dá 5 centímetros. Ou seja, na verdade isso é um resultado conhecido, né? O diâmetro hidráulico do hexágono, né, no qual aqui o escoamento está incidindo de fianco, né, bem na quina ali, tá? Então, esse diâmetro hidráulico ele é igual ao diâmetro inscrito no hexágono. É o diâmetro, eu não vou conseguir desenhar, é o diâmetro que toca aqui os lados por dentro, tá? Então, o diâmetro inscrito. Então, esse é o diâmetro. Ficou horrível o desenho, tá? Mas está aí. Tá ok? Bom, perfeito. Diâmetro hidráulico, né, do hexágono. Propriedades termofísicas do ar. Agora, esse aqui é um pouco mais fácil, porque o ar, como ele está transversal ao escoamento, ele se modifica muito pouco. Opa. Então, a gente pode pegar 1000 graus mesmo. Ok? Então, propriedades termofísicas do ar. 8 bar e 1000 graus. 1000 graus Celsius, tá ok? Vou horrível esse bar aqui. Então, só vou colocar os dados aqui para vocês. Rho igual 2,18 quilogramas por metro cúbico. Mi igual a 5,08 vezes 10 a menos 5 Pascal segundo. O que mais eu preciso? O K do ar é igual a 0,079 watts por metro Kelvin. Eu preciso do Prandtl. Prandtl é 0,76 e é adimensional Prandtl. Tá ok? De novo, é o momento da gente fazer uma observação, porque a rigor, essa temperatura aqui, né, esse 1000, na verdade, acho que vou fazer um desenho aqui embaixo. Aqui está a barra, né? Aqui está o ar incidindo a 1000 graus, e aqui a água está entrando a 20 e está saindo, a gente supôs que é 100 graus. Né? Então, a rigor, eu precisaria calcular uma temperatura média, que é uma média dessas três temperaturas. Ou, lembra, a gente supôs que a temperatura média seria de 60. Tá, ok? Então, a rigor, eu calcularia as propriedades na temperatura média entre 1000 e 60 graus. Tá, ok? Mas isso é uma hipótese, porque eu não sei se esses 100 são 100 graus mesmo. Né? Esse 100 pode ser, né, dependendo da troca, pode subir a 1000 graus aqui. Tá, ok? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: admita uma temperatura. Opa, apaguei ali. Admita uma temperatura e faça as contas, e no fim do processo você verifica se aquilo que você admitiu é verdade, e se não for, você itera o processo. Tá, ok? Então, eu estou seguindo essa metodologia aqui, e no fim eu vou mostrar o procedimento de iteração, gerar uma pequena planilha para vocês, e ela vai ficar, obviamente, disponível para quem quiser.
Perfeito. Então, propriedades termofísicas, deixa eu ver se não faltou nenhuma. O que a gente precisa fazer agora é o cálculo do coeficiente de convecção externa. E aí, no caso, é a tabela 7.1. Na tabela 7.1 já é, né, ela não é dada por partes, não vai ser necessário interpolar nada, já é uma equação Riemann convencional, e a gente precisa então do Reynolds e do Prandtl. O Prandtl está no slide anterior, é o 0,76, e o Reynolds, vamos aqui, Reynolds é igual ρVd sobre μ. Tá? Então, colocando os dados que eu tenho, é 2,18 vezes a velocidade, que é 20 metros por segundo, vezes o diâmetro hidráulico, que é 5 centímetros, 10 a menos 2 para passar para metros, né? E a viscosidade dinâmica, 5,08 vezes 10 a menos 5, e isso daqui dá resultado 4,41 vezes 10 a quarta. Então, um pouco mais que 40 mil, portanto, dentro da faixa de validade da nossa equação Riemann. A equação Riemann que eu vou usar, tá, é o Nusselt igual a 0,153, vou colocar aqui para ficar de lado, né, 153, vezes o Reynolds, que é o 441, 41 vezes 10 a quarta, elevado a 0,683, 0,683 vezes o número de Prandtl, que é 0,76, se eu não me engano, isso elevado a 1/3, que é 0,333. Ok? Então, fazendo as contas aqui, eu tenho que Nusselt externo, no caso, é igual a, deixa eu ver o valor, 128,14, 128,14, e aí, consequentemente, H, que é igual a Nusselt vezes K sobre o diâmetro hidráulico, tá? E aí, colocando os valores numéricos que eu tenho ali, eu tenho que esse H é 203, perdão aqui, ixi, o problema de pôr coisa em cima aqui do teclado é isso, né? Então, H é igual a 203,52 watts por metro quadrado Kelvin. Tá, ok? Então, calculamos o H, e aí o que a gente precisa fazer agora, né? É o cálculo da resistência. Não, aqui eu tinha espaço para mais uma anotação, vou fazer aqui mesmo. O cálculo da resistência térmica equivalente total, e eu estou com a formulinha ali do lado, tá? Só para mostrar para vocês. Isso aqui então veio da aula TC3, tá? Que eu salientei ali atrás para vocês. Então a resistência térmica total, que é o recíproco da condutância térmica, tá? É igual, na verdade, 3 resistências em série: a de convecção interna, no caso, condução na barra e convecção externa. Tá, ok? São essas 3 parcelas que a gente vai calcular. O que a gente está precisando calcular, então, é cada uma delas. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para o meu modo de escrita, né? Então, a resistência equivalente é igual a... eu vou colocar aquele 1 sobre 2πl, vou colocar em evidência, né? E eu vou chegar, então, 1 sobre 2π vezes 0,2, que multiplica... Então, vamos lá. O primeiro termo, que é esse termo aqui, ó, né? Que é 1 sobre 2... Bom, 2πl já pus. O RH. O R é o raio, seria o raio hidráulico, que é metade do diâmetro. Ok? Então, eu vou pôr aqui, ó, o diâmetro sobre 2. Tá? Diâmetro sobre 2. Vou pôr assim, ó, é diâmetro sobre 2, e como está em centímetros, eu tenho que dividir por 100, na verdade. Então, eu vou colocar aqui, ó, fazer assim, o diâmetro é 0,4615, 0,4615, tá? Isso aqui dividido por 2, porque é o raio que entra ali, e dividido por 100, porque está em centímetros, ok? Vezes o H, que é 751,95. 95. Tá? Então, tudo isso é 1 sobre... Ok? Então, esse é o primeiro termo ali. Aliás, eu me espremi aqui, não sei porquê. Quer ver? Vou mostrar uma coisa que dá para fazer aqui. Vamos pegar essa equação, opa, e colocar um pouquinho mais para baixo aqui. Pronto.
Então, tá feito. Só para não ter que me espremer tanto ali. Perfeito. Se desse para fazer isso numa lousa real, né? Então, vamos lá. Aí, sobrou aquele. Então, aqui, agora o LN, né? A resistência de... Opa, ficou vermelho. Agora, tudo bem. LN. E como é razão de raios, né? O sobre 2 ali do diâmetro se cancela, então eu posso pôr direto os diâmetros. Então, é 5 sobre 0,4615, tá? Dividido por 400, que é o K da barra. Mais, terminar aqui embaixo, mais, aí a mesma coisa, né, do lado externo ali. Então, 1 sobre, fazer do mesmo jeito, né? 5 sobre 2 vezes 100, tá? 5 sobre 2 porque é o raio hidráulico, tá? E 5 é o diâmetro hidráulico, e sobre 100 porque esses 5 são 5 centímetros. Vezes o H que a gente calculou, que é 203,52. Correto? Perfeito, vale a pena eu fazer essa conta em separado, né? Então, vou colocar isso como a soma de 3 parcelas. A primeira parcela é deixa eu pegar o valor aqui, por aqui assim, 0,459, mais 4,7 vezes 10 a menos 3, mais 0,156. Tá? Isso aqui está em Kelvin por watt. Ok? Então, olha lá que interessante, né? Isso aqui mostra, primeiro, aquela história que eu falei, o 400 e a relação de dimensões é tal que essa resistência térmica de condução, ela é muito menor, ordens de grandeza menor que as duas outras. Tá? E no caso, a resistência térmica, que é essa parcela aqui, tá? Da convecção interna, ela é bem maior, ou relativamente maior, que a da convecção externa, justamente porque a área é muito pequena. Tá? A área sendo pequena, você tem mais espaço, né, para transferir a mesma quantidade de calor, aqui ela consegue se distribuir melhor. Isso aqui é como se fosse uma praça de pedágio, ou imagina um supermercado com poucos caixas abertos. Então, forma a fila nos poucos caixas. Aqui, o supermercado com muitos caixas abertos, todo mundo se distribui entre os caixas, então é mais fácil passar, né? Então, consequentemente, a resistência é menor. Okay? Então, eu quis separar as 3 parcelas aqui para fazer esse comentário, mas o fato é que a resistência total, deixa eu ver se eu tenho o valor aqui, né? Então, isso daqui dá igual 0,616197 Kelvin por watt, e isso é o inverso, né, da condutância térmica. Bom, estamos chegando mais ao fim aqui, tá? Deixa eu até controlar meu tempo. Não, acho que vai dar tempo. Cálculo do decaimento, e eu coloquei decaimento entre aspas ali, porque no exercício que a gente, no qual, né, o exercício dentro do qual a gente deduziu essa fórmula de decaimento, era um problema realmente de decaimento. No caso aqui, esse decaimento é um subimento de temperatura, entre aspas também, porque o fluido que está passando no interior está aumentando de temperatura, porque está recebendo calor, energia térmica dos gases de combustão, no caso que a gente modelou como sendo o ar. Tá? Então, lembrando, essas duas fórmulas vêm da TC3 e eu estou usando no tutorial de hoje. Tá? Então, vamos lá. Eu vou usar a formulinha ali de baixo, primeiro para calcular a TS de saída, né? Então, a TS vai ser igual a, colocar aqui em cima, T infinito, tá? T infinito mais T de entrada menos T infinito, vezes exponencial de menos U médio A dividido por a vazão de líquido, CP do líquido. Tá ok? Então, vamos colocar os números que a gente tem. Isso aqui é igual a 1000 mais 20 menos 1000. Ok? E aqui, né, 20 menos 1000 é um número negativo, que então eu vou subtrair de 1000, tá? Mas de qualquer forma vai ser maior do que 20. Né? Por isso um subimento de temperatura. Exponencial de menos o 0,1
0,6197, 0,6197, isso aqui é a resistência térmica, então eu vou levar a menos 1 para ter o A, dividido pela vazão mássica de água, que é o 0,1 quilogramas por minuto, por isso eu vou dividir por 60, para passar para segundos, vezes o CP da água, que é o 4,01, e não sei se vocês se lembram, é quilojoules por quilograma Kelvin. Então, vou pôr um 10 a terceira aqui, para passar para joules. Então, fazendo as contas aqui, eu tenho que TS igual a 229,99. 229,99. E agora, eu posso fazer até uma coisa, deixa eu ver se tem espaço no próximo slide. Eu tenho. Então, eu vou calcular, além disso, eu vou calcular o calor trocado, né, que é o que está fácil aqui, é o MCP ΔT, então é 0,1 dividido por 60, vezes o CP, que é 4,01 vezes 10 a terceira, vezes o ΔT, que é 229,99 menos 20, isso aqui resulta 1.405 watts. Tá? E aí aquela questão que eu falei para vocês, será que essa temperatura de saída aqui corresponde, né, gera uma média próxima, pelo menos, àquela média que a gente assumiu como sendo de 60 graus? Então, é só verificarmos, né? Então, essa verificação, a posteriori, Tm é igual a 20 mais 229,99 dividido por 2, que dá 124,99. 124,99. Então, o que eu deveria fazer? Tá? Eu deveria voltar no início do cálculo e iterar. Né? Lembra que isso aqui é diferente de 60. Né? Então, a questão aqui é iterar. Tá? Iterar. Eu não vou fazer, né? Quer dizer, eu não vou fazer no slide aqui, na verdade, isso é bastante interessante usar planilhas, né? Porque aí a gente não precisa refazer as contas, as fórmulas já estão todas programadas. Eu já deixei isso pronto aqui, e depois eu vou disponibilizar para vocês, então eu vou mudar o meu slide aqui para a planilha. Né? Então eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz o cálculo, que segue exatamente esse procedimento que eu fiz até aqui. Acho que vale a pena zoomar um pouquinho. Então, aqui estão os dados do problema. E o cálculo eu estou fazendo na horizontal da esquerda para a direita, como é a lógica aqui da planilha. Tá? Então, repara, vamos só conferir os dados. O comprimento da barra, 20 centímetros, a velocidade, aqui está 20,51, vamos pôr 20. Tá ok? 20, 8 bar, 1000 graus, entrada da água, 20 graus, vazão de água, 0,1 kg por minuto, e as dimensões aqui, o hexágono, 5, o retângulo 1 e 0,3. E a temperatura da média prospectiva é 60 graus. Vamos até pintar isso aqui de uma cor diferente, tá? Porque eu vou voltar nela já já. Então, vou pôr aqui de roxo e com branco. Tá ok? Perfeito. E aí eu faço a sequência de cálculos como nos slides que eu mostrei para vocês. Primeiro, o diâmetro hidráulico da geometria interna, tá? Dá um A sobre B de 3,33 e aí o Nusselt de 4,97, como a gente tinha feito. E aqui repara que eu, na verdade, eu programei uma função Visual Basic que tem aquela interpolação que eu mostrei para vocês. Tá? Então a planilha fica bem limpa e as funções subjacentes, né, ficam também facilmente administráveis e até inventariáveis. Né? Bom, aqui as propriedades termofísicas, está vendo aqui eu estou usando, no caso, o RefProp de dentro do Excel. Como eu disse, existem outras bibliotecas que permitem isso, mas está aqui então o CP da água. E o CP da água, repara, ele está sendo, está vendo, esse I2 aqui é a temperatura da água prospectiva. Tá? Que aí, obviamente, né, a gente vai ter que iterar justamente nesse ponto. Então, está lá o CP da água, o K da água, também dependendo daquela mesma temperatura, e, por fim, o H interno. Ok? Aí, mesma coisa na geometria externa,
sei se vocês perceberam, o que está aqui na horizontal da esquerda para a direita é exatamente a sequência de cálculos que eu mostrei nos slides para vocês. Então, diâmetro externo de 5, as propriedades termofísicas do ar, então Rho, Mi, K e Prandtl, tá? O Reynolds de 4,3 vezes 10 a quarta. Uma observação, esse 4,3, deixa eu ver se é o mesmo que eu tenho ali aqui no slide. Cadê o Reynolds? Reynolds 4,4 vezes 10 a quarta. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, né? 4,4. Às vezes, é um alerta que eu dou, às vezes existem pequenas diferenças quando você calcula uma propriedade termofísica através do RefProp chamado do Excel e o RefProp Standalone, que é esse que eu usei para exemplificar o caso da água. Por que isso? Porque são versões um pouco diferentes da biblioteca. Tá? A Standalone é uma versão e o pacote aqui que está em Visual Basic, na verdade, né, tem uma versão diferente, então às vezes tem alguma diferença nesse sentido. Tá, ok? Número de Reynolds, Nusselt, H de 200,28, aqui o recíproco da resistência, a temperatura 229,23, para nós deu 229,99, isso é fruto ali daquela pequena diferença que eu falei para vocês. O calor trocado e a nova temperatura média. Eu até calculei aqui o erro, né? Isso aqui seria a nova temperatura média, 124,62, e o erro entre a temperatura média, vou pôr assim, dt, né, o erro entre a temperatura média prospectiva e a que resultou, 64. Isso aqui que não está bom, eu deveria iterar, né? Quer dizer, pegar esse valor aqui, olha, que agora sim, né, eu vou colocar eu fiz assim em roxo porque vai ficar fácil de identificar, porque eu tenho que tirar o zoom aqui para vocês verem, e vocês não vão conseguir ler o valor, né? Então, aqui, ó. Tem que pegar essa nova temperatura média aqui e jogar ela aqui. Eu posso fazer isso manualmente ou Ctrl C. Lembra, tem que colar valor, porque senão dá uma recursividade na fórmula que ele não resolve. Ctrl, colar especial, valores. Então, eu peguei a última temperatura média, coloquei aqui o 124, deu uma nova temperatura média, não sei se estão conseguindo ler, de 127 graus. O erro ali caiu para 3 graus apenas, né? Então vamos repetir o processo. Se fizer 2 ou 3 vezes, já é suficiente aqui para convergir. Então, Ctrl C, vem aqui, colar valor, Ctrl V, e aí já 127,6, 127,6, então praticamente já convergiu. Okay? Então, quando a gente fala iterar, é isso que eu estou mostrando para vocês. Repara que quando eu mudo a temperatura média aqui, ele já recalcula automaticamente todas as propriedades termofísicas da água. Tá claro? E aí, obviamente, né, uma outra coisa que eu sugiro que vocês façam, tá fácil de fazer aqui, é justamente corrigir a temperatura média do ar, né, para efeito de cálculo dessas propriedades termofísicas aqui. Né? Vou até pintar aqui também. Elas todas, se a gente olhar aqui no call que eu dei na função do RefProp, tá vendo? Eu estou usando a temperatura que está na célula D2, e isso daqui é ali os 1000 graus. Então, eu posso criar uma célula aqui para calcular uma temperatura média, por aqui assim, ó. Posso até já deixar semi-pronto aqui para vocês. Então, isso aqui é Tm do ar. Ok? Então, isso daqui é igual a aquela temperatura até infinito do ar, que é o 1000 graus, mais essa temperatura aqui, divide por 2, então 563, e aí eu edito essas fórmulas aqui, olha, né, para, posso até fazer já, né, que é tão fácil, né, então aqui, pronto, então agora essa J5, né, precisaria editar as outras ali, mas então eu posso, vamos fazer, tem um tempinho aqui, tenho 3 minutos, então beleza, então dá para fazer, J5, e aí, aqui, o que era D2 vira J5, né? E aí, faço um segundo nível de iteração, porque vamos ver o erro na temperatura média, 3 graus, está razoável, né? Então, vamos lá, peraí, opa, tirar um pouquinho aqui. Me perdoem aqui, eu devia ter pensado um pouquinho mais aqui na topologia da minha... Então, eu tenho um erro de 3 graus, tá? Então, eu posso ainda
jogar isso daqui, aqui, colar valores, está vendo? Caiu para praticamente zero. Uma iteração aqui corrigindo a temperatura do ar. Tá ok? Bom, dúvidas? No dúvidas, no doubts. Ok, pessoal, deixa eu ver se lá no YouTube tem alguma dúvida, né? Opa, não é aqui. Aqui, Bruna. Bom dia, Bruna. Então é isso, pessoal. Só para completar, né? É muito importante esse exercício aqui. Vou confessar, né? É muito parecido com o que vai cair na prova, tá? Mas a minha função não era só a prova, né? Meu objetivo não era só a prova, mas era falar um pouquinho dessas técnicas, que eu diria assim, mais antigas de cálculo, mas que são muito usadas, 99% das aplicações são técnicas dessa maneira, e principalmente essa história que envolve as interpolações e as iterações. Tá? Eu procuro também aqui no curso mostrar as diferentes maneiras de abordar o mesmo problema, também do ponto de vista do ferramental de solução, do ferramental e plataforma numérica de solução. Tá? Por isso que eu gosto de usar aqui o Excel, que é uma plataforma, o Excel, que é proprietário, mas tem planilhas abertas, com Visual Basic também, e você pode usar exatamente da mesma maneira que eu uso aqui. Ok? Então, se não tem mais dúvidas, conferindo aqui, então não tem mais dúvidas, é isso, pessoal. Então, muito obrigado. E depois eu vou publicar esse vídeo lá e em separado eu vou destacar esse trecho aqui do exercício que eu resolvi na lousa para vocês, na minha lousa virtual aqui, tá ok? Isso para poder ficar fácil a referência, tá? E lembrando, né, última mensagem, eu tenho mais acho que 30 segundos, né? Então, lembrando que os exercícios dessa aula que eu pulei, eles estão nessa aula aqui gravada do ano passado, TC4, é só procurar. E aí vocês vão poder ter acesso àqueles exercícios também. Tá claro? Feito então, pessoal. Obrigado.